a estar ao vivo. Boa noite a quem nos esteja já a ver. E antes de iniciar mais um episódio da história do Conselho de Odmira, Mil Fontes, mais concretamente, antes de iniciar isso tudo, vou passar o nosso genérico. Odmira Livre Podcast. Boa noite, António Quaresma. Boa noite. Estamos aqui então, como prometido, para mais uma emissão especial História do Odmira Livre Podcast, e vamos continuar a viajar no tempo em Vila Nova de Mil Fontes. Tal como o título diz, vamos andar por meados finais do século XIX até meados do século XX, com o título Entre a Terra e o Mar. Mas antes de iniciarmos esse período propriamente dito, vou-te pedir que faças um resumo daquilo que foi a nossa última emissão Andamor na Costa. Na sequência de quadros sobre a história de Mil Fontes, vimos na última vez o período em que corresponde aos finais do século XVI até ao século XVIII, e em que se verifica em toda esta costa a presença e a atividade corsária que condicionam de forma muito relevante e muito dramática a vida das populações ribeirinhas. Verificámos que Vila Nova de Mil Fontes chegou a ser assaltada, chegou a ser despovoada, e que isso acabou por dar na decisão da construção do castelo para defesa da população e defesa também do porto de Vila Nova de Mil Fontes. Este foi o último quadro da história de Mil Fontes que tratámos na última edição. Uhum. E hoje vamos então entrar num período em que a vida aqui nesta zona, no sítio onde está Mil Fontes, onde nasceu esta povoação, portanto já está, é um período em que a vida já está consolidada, já não existe atividade dos corsários. Entretanto, também já se deu a Revolução Industrial, um pouco por toda a Europa. Mas a vida aqui ainda tinha uma característica que se pode descrever quase em 3 palavras, que é do brejo, bote e burro, não é assim? Precisamente. É um anchinho, é um dito, uma sentença muito utilizada aqui há algum tempo e ainda de vez em quando é ouvida, que pretendia sintetizar o modo de vida, digamos, anfíbio desta população. Uhum. Por brejo entendia-se a corela, a pequena cerca que era tratada pelos habitantes, enfim, cada família tinha a sua cerca, portanto era tratada pelos habitantes de Vila Nova de Mil Fontes. Essas cercas produziam aquilo que as pessoas necessitavam, os produtos hortícolas, as frutas, enfim, tudo aquilo que as pessoas necessitavam no dia-a-dia, por vezes até algum cereal, como era o caso do milho, que permitia que as pessoas fizessem as suas papas, um prato muito, muito comum até há pouco tempo, papas de milho, que permitia também que se cultivassem batatas doces, que enfim, tudo isso estava associado a estas cercas ou brejos. Enfim, não era exatamente a mesma coisa cerca e brejos, mas no fundo, em termos de exploração, era muito semelhante. Isto por um lado. Por outro lado, o bote. O bote era o pequeno barco que muitos dos habitantes possuíam e que lhe permitia
ter um complemento alimentar bastante importante. Esse bote permitia-lhes que se dedicassem à pesca no rio e no verão, quando o mar estava bom, inclusive é que se dedicassem à pesca no mar. Quanto ao burro, o burro era uma espécie de trator dessa época. Trator e automóvel. Trator e automóvel. Portanto, o burro era com os burros que se transportava tudo quanto era necessário para as cercas e para os brejos e dos brejos para casa. Portanto, em 1950 havia aqui cerca de 50 burros em Vila Nova de Mil Fontes e portanto, era um número significativo, e quer atrelados, quer simplesmente enfim, isolados, os burros eram de facto fundamentais para o modo de vida que as pessoas aqui tinham. Vamos então ver isso com um pouco mais de detalhe e vamos fazer aqui alguma separação. E, portanto, nesta imagem, que é obviamente um mapa onde podemos ver a Vila de Mil Fontes, e temos uma série de linhas, de divisões a verde que se notam bem no mapa. E que divisões são essas? Este mapa é um extrato de uma das folhas da carta 125.000 do Exército, 125.000, portanto, escala do Exército, e é uma edição de cerca de 1952 ou 53, não posso precisar. Nós vemos que a ponte ainda não está construída e verificamos que o aglomerado da Vila de Mil Fontes era rodeado por uma série de sebes que estão ali marcadas por traços verde, uma série de sebes que cercavam estas cercas. Aliás, e algumas dessas cercas, isso ainda existe, ainda é visível em alguns lados. Todas estas cercas aqui ao norte de Vila Nova de Mil Fontes, norte-noroeste, estão inativas. Desapareceram enquanto Mas eu refiro-me às divisões, a algumas dessas sebes, canaviais. Sim, mas as cercas já não são cultivadas. As cercas já não são cultivadas. E, portanto, isto era um modo de vida muito característico destas povoações do sul, das povoações, digamos, de caráter mediterrâneo. É claro que não havia só estas pequenas propriedades, estas pequenas corelas que permitiam o abastecimento da casa em termos de hortícolas, frutícolas, etc. Havia também as herdades, havia grandes herdades, como por exemplo era o caso da Alpendurada, que era uma herdade com 1.400 hectares, ou mesmo o caso das pousadas, que antes de ser dividida, depois passou a haver, no princípio do século XX foi dividida, e passou a haver pousadas novas e pousadas velhas, mas as pousadas tinham um pouco mais de 1.000 hectares, mas eram duas grandes herdades, tendo em conta a realidade local. Depois havia outras herdades, naturalmente, Galeado, que passou a depois chamar-se Foz do Galeado, mas tudo isto eram herdades onde se produzia naturalmente o cereal e outros produtos típicos das herdades, mas onde não havia grande povoamento. O povoamento destes lugares, como o caso de Galeado, Freixal, Brunheiras, Pereira, isto é historicamente recente. Nesta fotografia nós vemos essa situação. No fundo é praticamente aquilo que vimos no mapa, só que aqui em fotografia vemos este aglomerado que é a Vila de Mil Fontes. Depois vemos ao fundo todo o campo onde se notam as cercas, mas pouco povoamento, pouca construção. Isto é uma fotografia de cerca de 1950, portanto é uma situação que veio até quase os nossos dias. Vamos lá ver, já conseguimos ver ali o cais. Exatamente. Quanto ao colégio, conseguimos distinguir ali o cemitério, ali do lado direito, distingue-se bem. E cá mais em cima, junto àquilo que hoje é perto da rua principal, está o primeiro edifício do colégio. Sim, o primeiro edifício, o primeiro bloco, que tinha sido construído já. Mas o
o edifício do Instituto, portanto, o colégio e colónia balnear, que eram as duas valências nesta altura, ainda não tinha sido construído. Portanto, há aquele primeiro bloco e o resto do edifício foi construído depois. Também se distingue bem aquilo, portanto, eu chamo-lhe a rua principal, como é conhecida, mas ela tem um nome, obviamente, que é a Rua Custódio Brás Pacheco, e do lado que está bem, que se distingue bem nesta fotografia, e do lado esquerdo vêem-se ali 4 ou 5 casas ao longo dessa rua, que algumas ainda estão de pé, não sei se todas. Sim, agora não são pequenas casas que há a seguir à escola. Casinhas pequenas. E eram as últimas, quase. E a escola primária aqui ainda não estava... Ainda não estava construída. A escola primária abriu em 1905, do ano de 1953 para 54. Recordo-me disso porque fui estreá-la. Estrear quer dizer, eu andava na escola cá em baixo, cá no meio da vila, e a escola abriu nessa altura, em 54, salvo erro, no ano letivo de 53, 54. E nós fomos todos lá para cima. Houve uma inauguração, portanto, mas esse edifício da escola ainda não está ali. De resto, podemos ver que ainda não há avenida, não é? Portanto, a vila acabava desse lado, acabava junto da casa que tinha sido do aviador Brito Pais, ou melhor, da família do aviador Brito Pais. E daí para Poente não há qualquer rua, não é? Ora bem, nós referimos há bocado o burro, a presença do jumento, que era um elemento fundamental para o modo de vida das pessoas, porque o jumento transportava as coisas, aquilo que era necessário, o estrume, etc., para as cercas e para os brejos, transportava as batatas e as couves e as melancias e as abóboras das cercas e do brejo para casa, mas também às vezes ajudava a puxar o bote para a terra. Portanto, era assim um animal polivalente. Por outro lado, ele podia ser utilizado também para puxar um pequeno carro que permitia uma maior capacidade de transporte das pessoas. Portanto, tudo isto muito relacionado com esta economia que tinha. Portanto, as pessoas da vila tinham as cercas à volta da vila que cultivavam e que lhes permitia, digamos, um certo número de produtos de subsistência, que lhes permitia a subsistência. Portanto, que era, no fundo, a maioria dessas cercas, era isso que eu te ia perguntar, a economia tinha esse tipo de subsistência. Portanto, sim. Era para a sobrevivência das... Exatamente, embora houvesse naturalmente pessoas que tinham cercas maiores, as cercas eram sempre pequenas corelas, mas havia umas maiores, outras mais pequenas, evidentemente. Elas eram sempre cercadas, as cercas que estavam mais próximas do mar, com canaviais, porque era considerado uma boa defesa em relação aos ventos marítimos, que transportavam sal e, portanto, não eram bons para as produções agrícolas. Mais para o interior, por exemplo, em frente da escola primária, isso aí havia já, as cercas tinham já outro tipo de sebes, tinham umas sebes mais com aroeiras, com esse tipo de vegetação, para dar cobertura às culturas, para dar proteção às culturas. Eu quero aproveitar, fazer aqui uma pequena pausa para cumprimentar quem já nos está a ver e que já nos cumprimentou também. E aproveito para dizer que podem, ao longo desta apresentação, desta emissão, podem fazer perguntas, e as perguntas que, entretanto, não puderem ser respondidas de imediato, serão respondidas no início da próxima emissão. Boa noite, Ana, boa noite, Filipe, boa noite, Ruth, boa noite, Mari, boa noite, Cláudia. Fiquem connosco. Eu não monitorizo, eu de facto só sei a forma de gerir este programa, faço por opção, não monitorizo o número de pessoas que estão a ver, não tem particular interesse, monitorizo sim os comentários que as pessoas fazem. E portanto, sempre que, boa noite, Nuno, sempre que sentirem necessidade de se manifestar para fazer algum comentário ou alguma pergunta, não se inibam. Boa noite, Cristina, também. Então, continuando, isto
o modo de vida, no fundo, isto representa o modo de vida típico da população de Mil Fontes. Esta fotografia é de que altura? É dos anos 20. Portanto, é uma fotografia que tem já Boa noite, Tânia. cerca de 100 anos. Cerca de 100 anos, Sim. anos 20, portanto. Pronto, e aqui temos um passeio. Pois é, que os burros trabalhavam, mas por vezes também serviam o recreio. Nós temos aqui assim uma burricada, como se chamavam esses passeios de burro, uma burricada à Ermida da Sela. A Ermida da Sela, cujas ruínas ainda existem, ficavam já na Serra do Sescal, mas na freguesia ainda de Mil Fontes, e havia o hábito de se fazerem passeios, inclusive de se fazerem alumiadas, todas aquelas antigas tradições que estão associadas a estas ermidas. E portanto, muita da população tinha esse hábito de ir à cela, e, neste caso, através da burricada. Algumas destas pessoas, evidentemente, todas estas pessoas, evidentemente, já morreram. Isto é uma fotografia de cerca de 1930. Mas tu consegues identificar algumas? Eu consigo identificar algumas, por exemplo, desde logo, a pessoa que está mais à direita, uma senhora que está montada num dos burros, era a dona Francisca Bezerra, uma senhora que teve... Ela morava na Rua da Igreja, Rua Diário Notícias, onde é hoje a Casa do Adro. Portanto, é hoje um turismo de habitação chamada Casa do Adro. Ora, esta senhora teve, a certa altura, casou já assim, com alguma idade, casou com o senhor, que era o senhor José Francisco, que tinha sido imigrante na América e que depois regressou a Portugal, tinha sido embarcado. E esta senhora tinha ido a Lisboa e logo por azar, nesse dia, isto é, no princípio dos anos 60, perdão, tinha havido uma manifestação em Lisboa contra Salazar e contra o Estado Novo, e a polícia reprimiu aquilo muito duramente, houve tiros, e uma das balas entrou pela janela da casa onde a senhora estava e atingiu-a, e ela morreu. Portanto, eu recordo-me bem do funeral da dona Francisca Bezerra, que morreu nessas circunstâncias trágicas. Ao lado dela está um senhor... Portanto, é a segunda pessoa a contar do lado direito. Sim, exatamente. Está uma senhora, está um cavalheiro que tem um chapéu, como todos, mas que tem uma gravata e um bigodinho, um pequeno bigode. Era o senhor Vítor Vicente Silva, que foi comerciante nesta terra, que foi também despachante da alfândega, enfim, porque isto teve alfândega, não é? E a quem devo esta fotografia. Portanto, há outras pessoas, enfim, não as conheço todas, mas dou apenas dois exemplos. Sim, e é sempre interessante quando conhecemos e soubermos história das pessoas. Eu acho que isto também cativa de certa forma quem tem interesse ou quem nos está a ouvir. Cumprimento também a Maria João Guerreiro, que já nos cumprimentou, bem-vinda. Também já aqui tiveste. O Helder Brás pergunta: não há nenhuma foto dos barcos que faziam transporte de mercadorias para Odmira? Já lá chegamos. Helder, mantém-te por aí, porque a história vai correndo e ainda mal começamos, e vamos chegar certamente a essa parte, a esse tipo de atividade ligada ao rio, neste caso. Muito bem, agora após a foto da burricada, isto faz-me lembrar... no fundo, transportando isto para os tempos modernos, já não era com burros, era com motorizadas e depois com carros. Bem, é claro que nós falámos dos botes. Burro, bote, brejo, burro e bote. Ora bem, temos aqui os botes. É uma fotografia do canal, de cerca de 1940, 50 talvez. Esta fotografia mostra os botes. Os botes, vê-se que são embarcações de boca aberta, isto é, que não têm a coberta, portanto chama-se isto de boca aberta. Tem uma série de varas a bordo, são os mastros, é a palamenta, chama-se este o conjunto de instrumentos chamados a palamenta. A palamenta era uma das coisas da palamenta era o mastro, a outra era a verga onde se envergava uma vela latina, uma vela triangular que fazia de facto estes barcos moverem-se. Eu posso acrescentar que
que o último construtor de barcos aqui mesmo de Mil Fontes foi o senhor Delgadinho. Enfim, ele não se chamava exatamente assim, mas toda a gente lhe chamava Delgadinho. Mas ainda existe hoje um construtor de barcos antigos que é o mestre Salvador. que mora no Galeado. Mestre Salvador, que suponho que tu vais... Sim, é que ele ainda não sabe, mas eu tenho que ir à procura dele para o convidar aqui para uma emissão, para ele falar um pouco da sua atividade, da sua arte, enfim, porque já é uma coisa rara, e o tipo de construção que ele faz são botes, são embarcações deste tipo que vemos aqui, que eram muito típicas nesta altura. Portanto, isto era o grosso das embarcações, se não a totalidade do tipo por tipo de embarcações que se encontrava Era este no o canal tipo nesta altura. de embarcação, exatamente. Estes barcos estão aqui no verão, porque no inverno eles voltavam para o rio. Ou então, alguns deles podiam ser colocados em terra. E voltavam para o rio porque o canal tornava-se instável. Quando havia uma forte rebentação, mesmo no interior da poça do canal, como se chamava muitas vezes, era inseguro deixarem-se os barcos. Os barcos, aliás, vinham para o canal apenas no verão, porque era apenas no verão que se fazia pesca, porque no inverno não era possível, por causa do tempo, mas era melhor para os pescadores terem os barcos no canal, porque era mais fácil de saírem todos os dias para a pesca. E porquê? Porque no canal não havia o problema que tinha a barra do Mira. A barra, mesmo no verão verão podia rebentar, e portanto era melhor para os pescadores terem os barcos aqui no canal. Claro, quando chegava o inverno, os barcos ou vinham para o rio, ou então eram colocados em terra. Portanto, este canal tinha uma utilização, podemos dizer... Era uma extensão do porto. Era uma extensão do porto e tinha uma utilização, podemos dizer, sazonal. Portanto, era apenas no verão. Hoje, como se sabe, o canal é muito maior, não é? E aqui também esta fotografia é uma fotografia que representa a venda do pescado, evidentemente. E onde? Na praça, claro. Nós vemos aqui algumas pessoas. Aliás, uma das pessoas que aqui está em primeiro plano... Antes das pessoas, o local. Bem, é a praça. Nós estamos aqui na praça. Temos o Correio lá ao fundo. O Correio... vemos ali as primeiras letras do portanto, percebe-se que é o edifício, que ainda hoje do Correio, que era tem aquele aspecto. Era também a residência da família da chefe dos Correios. Depois ao lado temos uma casa mais baixa que era a adega do Sr. Henrique Bezerra, onde eu costumava ir lá. Já é uma extensão do atual... Hoje é uma extensão do atual Bar Azul. Do Bar Azul. E portanto temos ali também o chafariz o chafariz em marmorite, já sobre a placa que tapou o poço, o antigo poço. E portanto, vemos aqui a cena da venda do pescado. Algumas dessas pessoas eu ainda conheci muito bem. Uma delas, que é a que está aqui em primeiro plano, chamavam José da Joana, ele era... Foi a Maria Cabecinha, que acho que nos está a ver. Ela é que me identificou, eu aliás conheci-o também, mas ela confirmou essa identificação, porque é uma pessoa ainda da família dela. A seguir nós temos um almocreve que trazia sardinhas e carapaus de Sines. Depois a seguir temos um homem que era o António Matos, irmão do Joaquim de Matos, que ia comprar peixe à lota ao canal e trazia aqui para a praça. Portanto, era, digamos, o aspecto desta atividade da venda do pescado. Grande parte dele trazido do canal, mas que podia perfeitamente ser trazido Isto é uma fotografia de que década? Isto é uma fotografia de 1962. Nesta altura este espaço chamava-se Praça, ou Largo do Correio, e portanto... Mas tinha um nome oficial. Tinha um nome oficial, era Largo Marechal Carmona. Depois passou a chamar-se Rossio por um motivo muito simples. Eu próprio recuperei esse nome através dos meus livros,
porque em tempos este espaço tinha sido ocupado por um antigo rocio que é, como se sabe, um espaço fora da povoação e que servia como logradouro público. Isto, evidentemente, antes do crescimento urbano. Depois do crescimento urbano passou a haver aqui um largo. Esse largo, que nesta altura tinha o nome oficial do Largo Marechal Carmona, mas que toda a gente chamava Praça ou Largo do Correio, eu próprio com os meus livros... O Largo da Estação. Eu próprio com os meus livros recuperei o nome que considerei antigo de Rossio, e não imaginava que mais tarde, embora eu não tivesse feito nada para isso, alguns me viessem a tirar à cara não sei o quê. Bom, isso são outras questões. Não deixa de ser curioso, não é? Mas pelo menos está dada aqui a explicação. Porque houve aqui alguém nos comentários que, ao identificar o Largo, o Nuno Rei disse Largo do Rossio. E daí eu ter feito a pergunta, porque ele aqui, na altura em que esta fotografia foi tirada, portanto na década de 60, como já foi dito, não se chamava Largo do Rossio, as pessoas chamavam-lhe ou Largo do Correio, ou Largo da Praça, ou Largo da Estação do Correio, e o nome oficial era Largo Marechal Carmona. Portanto, o nome Na realidade, ele só chegou até nós com o nome de Largo do Rossio, porque através dos meus livros eu tentei recuperar esse nome que considerava que era um nome ajustado para aquele espaço. Mas como todos os espaços mudam de nome, na altura eu achei que Rossio era o mais indicado, mas podia ter escolhido outro. É o caso, por exemplo, do Largo do Couto Pequeno. Isto antes, esta zona aqui, chamou-se antes Couto Pequeno. Enfim, Couto ou Coito Pequeno, porque havia o Coito Grande que se chama ainda os Coitos. Mas pronto, as pessoas também não sabem e é por isso que depois dizem coisas que... Ali no edifício do Correio que se vê ali, aquela janela do primeiro andar, portanto a janela que se vê bem do lado esquerdo do edifício, era o teu quarto. Era o meu quarto, exatamente. Ali, talvez, não sei quem é que abriu aquela janela, se fui eu, se foi a minha mãe, mas ali era o meu quarto. Era. Muito bem. Vamos passar então aqui. E agora voltamos aqui à atividade... continuando na atividade económica, desta vez ligado ao rio também. Podes explicar o que estamos a ver? Um dos espaços quase emblemáticos, assim podemos dizer, do rio era o chamado Esteiro da Gama. Portanto, na primeira grande curva que o rio faz a cerca de 2 km da Foz, encontramos na margem direita, este grande esteiro, que era antes um braço de rio, que em 1912 foi murado e, portanto, ficou como que algo separado do próprio rio. Mas, de qualquer modo, era antes disso um braço de rio que sempre que havia pré-mar de águas vivas ficava cheio de água salgada do rio. Que água essa que chegava mesmo aos montes lá ao fundo. Tanto que houve moinhos de maré, moinhos de água salgada, que funcionavam mesmo lá ao fundo deste... Mesmo lá ao fundo, não aquele moinho... Não aquele moinho que nós já vemos... Mais conhecido, que nós já vamos ver... Mas outros moinhos, como era o moinho da São Moqueira, o moinho da Gama e o moinho de Bate-Pé. O moinho de Bate-Pé ainda existe em algumas ruínas, o moinho da Gama existe lá uma comporta, mas, portanto, do moinho da São Moqueira não creio que exista nada. Mas isto para mostrar que isto era um autêntico braço de rio. Na altura em que isto foi morado e foi vendido, aliás, vendido pelo Estado a um privado, os pescadores em Mil Fontes, e quase toda a gente em Mil Fontes, não gostou da história. Porque achavam que, de facto, não devia ter sido assim. Isto era uma coisa que eles consideravam o autêntico viveiro do rio e que, portanto, deveria ter considerado... tinha um uso comunitário. Sim. E que, portanto, devia ter continuado a ser, digamos, público. Nesta altura, é curioso que, nesta altura, a função era a exploração de sal. Havia aqui umas salinas, nós estamos a ver os tanques, depois o sal era recolhido e, portanto, vemos claramente os montes de sal. Na fotografia seguinte, podemos ver ainda mais em pormenor, portanto, o sal. Portanto, isto é o processo tradicional da produção de sal, por evaporação.
a cristalização à superfície da água, que após a vaporização, e depois era recolhido com aqueles rodos. Não sei se tem algum nome específico. Tem um nome, que eu confesso que neste momento não me recordo. Então, pronto, vou utilizar este nome genérico. E isto agora, eu gostava de chamar a atenção, porque hoje em dia o sal, que já foi um produto que teve em desvalorização dada ao aumento da produção, depois apareceu novamente no mercado com outros nomes e com aquela coisa da flor de sal, podendo-lhe ser atribuído um valor maior, e essa flor de sal é precisamente produzida desta forma tradicional. Precisamente. Eu devo acrescentar que estas duas fotografias foram cedidas por Filipe Menezes e as fotografias foram feitas pelo irmão, que já falecido, Fernando. Uhum. Bem, assim, há aqui várias pessoas que estão a identificar as salinas, alguns que ainda se lembram em crianças de as ter visto, é o meu caso. A Tânia pergunta porque é que já não temos salinas. Bom, portanto, a propriedade disto, a certa altura, a exploração deste espaço foi para uma empresa de piscicultura. No fundo, isto é como qualquer outra empresa. Se a mercadoria tem saída, se tem bom preço, tem tendência a manter-se. Uhum. Se isso não acontece, frequentemente desaparece. Aconteceu que, a seguir às salinas, houve uma altura em que não houve propriamente uma exploração daquele espaço, mas depois foram ali instaladas foi ali instalada uma exploração piscícola, onde tu também trabalhaste. Onde cheguei a trabalhar, sim. Pois, e que, de facto, onde se produzia... Era dourada, era a principal produção. Dourada, não é? Dourada. Também tinha orbalos, mas recordo-me que, pelo menos naquela altura, finais dos anos 90, a principal produção era o grosso, diria que 90% era dourada. Pois, neste momento ainda não há sucedâneo e portanto, não há propriamente uma produção. Gostava de ler aqui um comentário da Maria Luísa, que diz o seguinte: eu moro nas cercas do canal, nome atribuído precisamente pelos valados de canaviais que protegiam as sementeiras da maresia. Estou a rever-me em quase tudo o que está descrevendo. E outras contadas pelo meu pai José Raposo, que se fosse vivo teria 103 anos. Portanto, é um comentário, não tem propriamente uma pergunta, mas achei que deveria dar aqui. Corrobora aquilo que tem estado a ser dito. Aqui, nós continuamos no mesmo sítio, no Esteiro da Gama. Eu confesso que durante algum tempo fiquei na dúvida sobre que sítio seria este. Até que descobri, mas evidentemente tive que aceitar que algumas diferenças existem relativamente a hoje. Em primeiro lugar, aquelas do lado esquerdo, aquelas duas pequenas casas que ali estão, neste momento já não existem, e este sítio no Esteiro da Gama, no sítio é onde está atualmente uma comporta. A comporta, no sítio onde está uma comporta, e que comporta essa que tem um escoamento para uma espécie de canal que está mesmo trabalhado na pedra. Uhum. Nesta altura, durante muito tempo as pessoas costumavam também ir, um dos sítios de recreio era a comporta do Esteiro. Uhum. E as pessoas, ou melhor, era o Esteiro. E as pessoas faziam piqueniques, às vezes dançavam e cantavam, faziam assim, divertiam-se da forma que se divertiam nessa altura. Nesta fotografia identifica-se, uma das pessoas que está na fotografia está ali aparentemente a lançar uma rede, uma armadilha. Consegues identificar? É isso mesmo. Há um homem que está dentro d'água e ele lança uma rede que se chamava tarrafa. Uhum. Era uma rede de lançar, e que se lançava sobre o cardume, depois era apertada e capturava assim o pescado. Portanto, provavelmente estavam a capturar o almoço e que iriam fazer algum tempo depois. Portanto, aqui ainda sobre a mesma zona,
Neste caso já podemos ver o moinho. Tu Pois. identificaste ali a fotografia com o moinho da Asneira. O moinho da Asneira, é preciso, é exatamente isso. Este moinho foi um dos últimos moinhos aqui do Rio Mira a deixar de funcionar. Era um moinho de água salgada, um moinho de maré. Portanto, ele funcionava com a água das marés. Quando a maré enchia no praia-mar, principalmente no praia-mar de Águas Vivas, a água entrava por uma comporta para o interior de um reservatório chamado Caldeira, e depois, na vazante, a água era encaminhada para os cubos e para os rodízios desse moinho. Podes explicar o que são os cubos e os rodízios? Os cubos são uma espécie de canalizações que levam a água que é lançada depois sobre o rodízio. O rodízio é uma roda que tem assim uma espécie de penas, de pás, sobre a qual incidia a água, A força da água. e que, portanto, fazia movimentar uma mó que estava no moinho e que, portanto, fazendo assim moer o cereal. Este moinho tinha dois casais de mós, ou seja, tinha dois aferidos. Os aferidos eram essas rodas e, portanto, permitia assim fazer a moagem. Eu recordo-me bem deste moinho a moer. E ele moeu até que década? Ele ainda chegou a moer nos anos 60. Houve ali períodos em que esteve mais ou menos parado, mas ele chegou a moer ainda nos anos 60. Era um moinho que era muito utilizado aqui por população ali de Redondezas e por população aqui de Mil Fontes. Havia já moinhos de vento nessa altura, atenção, os moinhos de água e os moinhos de maré também, que são uma variedade de moinhos de água, não é? De moinhos hidráulicos, são mais antigos do que os moinhos de vento. Portanto, os moinhos de água, havia vários aqui no Concelho, na freguesia de Mil Fontes, e no antigo Concelho de Mil Fontes, mas de facto dos moinhos de maré, dos moinhos de água salgada, este foi o último que chegou aos nossos dias. Havia assim uma lenda mais ou menos espirituosa que dizia que se chamava moinho da Asneira, porque se considerava que era uma asneira fazer um moinho para moer desta forma. Claro que a asneira é isso, é dizer uma coisa dessas. De facto, a asneira é naturalmente aqui um nome mais antigo e tem com certeza outro significado que eu agora não me vou alongar. Mas precisamente temos aqui uma pergunta da Sónia Mendes, que pergunta porque é que se chama moinho da Asneira? Pois, exatamente. Pois. Não é por ter sido uma asneira, porque nessa altura, quando este moinho foi construído, havia outros moinhos iguais, aqui no Rio Mira e noutros sítios. A asneira parece que vem... Há várias opiniões sobre o assunto. Há quem diga que isto vem de isne, asne ou isne, que é uma palavra de origem árabe, que poderá ter a ver com um hipotético pequeno castelo ou atalaia que existiria nas imediações. Enfim, eu não quero alongar-me por aqui, porque há várias versões sobre o assunto. O Fernando Almeida também fala neste topónimo. Na realidade, eu próprio tenho dúvidas. Eu próprio, quer dizer, eu que conheço as versões todas, tenho dúvidas. Eu não tenho a minha própria versão. Não tens uma opinião bem não tenho formada, consolidada. Não sou linguista, mas, portanto, limito-me a ler as várias opiniões e os vários trabalhos que existem sobre toponímia e sobre linguística. Já agora, toponímia, só para esclarecer, porque temos falado em toponímia, já falámos na última emissão em hidrónimos. Para quem nos estiver a ver, o que é, de uma vez por todas, para ficar esclarecido, o que é um topónimo? Toponímia. Nímia significa conjunto de nomes. Nímia. Nímia. Por isso, hidronímia, toponímia. Topo é topo. Topo quer dizer lugar. Hidro quer dizer rio ou água. Rio, portanto. Portanto, quando dizemos hidronímia, é o conjunto de nomes dos rios. Quando dizemos toponímia, é o conjunto de nomes dos lugares. Se for toponímia urbana, naturalmente é das praças e das ruas. Claro, portanto, o nome de uma rua é um topónimo. É. Muito bem. E o nome de uma herdade também é um topónimo. Também é um topónimo. Aqui temos uma capa de um livro que foi escrito por ti, cuja fotografia é o Moinho da Asneira. Exatamente, é o Moinho da Asneira. Foi um pequeno livro que fiz sobre os moinhos de maré no Rio Mira,
que abrange, livro que abrange não só os Minhos de Maré do antigo Concelho de Vila Nova de Mil Fontes e Freguesia de Mil Fontes, mas também os moinhos de maré que existiram ao longo do rio até Odmira, porque houve moinhos de maré até Odmira, porque as marés chegam para Montante de Odmira ainda. Isto é um livro que neste momento está esgotado, haverá nas bibliotecas, mas à venda já não existe. Isto foi uma edição por altura de 2000 ou 2002, não marco 2000, salvo erro. Agora temos aqui uma nova, não sei se quer ser alguma continuamos, coisa. Portanto, para enquadrar, continuamos naquilo que é a atividade económica ligada a este lugar, ligada ao mar, ligada neste caso ao mar e ao rio. O rio agora aqui como via de comunicação. E já falámos de pesca, já falámos de moagem, já falámos de produção de sal e agora vamos falar do transporte de mercadorias, que era uma atividade económica de relevo. Era, e neste período do século XIX, segunda metade do século XIX, já com a Revolução Industrial, portanto, muitas mercadorias que eram transportadas daqui destinavam-se exatamente a essas economias que estavam enfim, na vanguarda da Revolução Industrial, nomeadamente o minério da serra, de toda esta serra, Serra do Cercal, São Luís. No fundo, esta serra chama-se, os geógrafos chamam-lhe só Serra do Cercal. Mas o que é que nós vemos nesta fotografia? Bom, o que nós vemos aqui é um iate de cabotagem, isto é um barco que fazia transporte marítimo de mercadorias nos portos, com os portos da costa portuguesa. É um iate da cabotagem. Cabotagem quer dizer isso, exatamente. Os portos da costa portuguesa. Se fosse um navio de longo curso, não era de cabotagem, era para fazer viagens mais longas. Estes barcos subiam até Odmira, que era o verdadeiro porto do Rio Mira, claro. Que lá é que era a principal vila, a principal povoação. Os navios chegavam até lá e carregavam as mercadorias, embora também carregassem aqui mercadorias. Pois já veremos isso. Que transportavam para fora. Como eu disse há pouco, algumas dessas mercadorias, a certa altura, foi o minério. Uma dessas mercadorias foi o minério, transportado daqui para outros portos, nomeadamente para a Inglaterra, durante os últimos anos do século XIX e princípios do século XX. Nunca foi uma mercadoria muito significativa, porque havia outros portos por onde eram exportados estes minérios, e portos que tinham maior operacionalidade do que permitia este porto do Rio Mira. Esta fotografia é de que década? Consegues Isto é mesmo no princípio do século XX. Isto é uma fotografia que tem mais de 100 anos. Vemos que é um barco, chamava-se este tipo de barco iate. Era um barco com duas velas trapezoidais e duas velas, tem à proa duas velas triangulares. E agora vou-te interromper, não te esqueças do que estás a dizer, porque entretanto está aqui um comentário do Nuno Rei que diz: o meu avô era mestre de um veleiro deste tipo, chamava-se Nicolau Bezerra. Ora bem, o Nicolau, exatamente. Já lá vamos. Pronto. Por acaso, eu agora decidi ler o comentário porque sei precisamente que adiante temos aqui então... Mas eu posso explicar já que o Nicolau Bezerra, de facto, que eu conheci, morava na Rua dos Aviadores, conheci ele e a mulher dele, a Dona Adriana, e assim como conheci a filha, Guida, Margarida, e portanto ele era mestre de um iate chamado Violeta. O iate do mestre Nicolau Bezerra era o Violeta, que ele era mestre. Não é nenhum destes iates. Não é nenhum destes iates. Não. E respondendo eu também tenho fotografia desse iate, mas não tenho aqui neste momento. Respondendo à tua questão, Helder, sim, é a Praia da Franquia que vemos nesta fotografia. É a Praia da Franquia. Portanto, a fotografia é tirada do lado das Furnas. Como se vê, na Praia da Franquia não existe, nem sobre os Medes existe qualquer estrada, porque evidentemente ainda faltavam muitos anos para que ela fosse construída. Vemos aqui que o iate, embora tivesse o pano todo,
Ele tem dois botes que ajudam o navio a movimentar-se. Estão a fazer função de rebocador. Estão a fazer um pouco função de rebocadores. Provavelmente o vento era fraco e provavelmente ainda havia o risco da maré começar a vazar, de maneira que era conveniente meter o navio dentro do rio enfim, para que não pudesse ser arrastado para a barra de novo. Nesta altura os barcos não tinham qualquer motor auxiliar ainda, era só mesmo navegação à vela. E aqui neste caso, o reboque a remos. Aqui nós estamos a ver um cenário também dos anos 20, alguns anos depois daquela fotografia, um cenário do rio, em frente a Mil Fontes. Vemos dois dos navios, aquele que tem o velame desfraldado, as velas já ao vento e que está em andamento. Era um barco, muitas vezes chamava-se iate também, tal qual como o anterior, mas havia quem chamasse palhabote. Era um barco geralmente um bocado maior e o próprio velame tinha um pouco mais de complexidade. Portanto, as velas. As velas, o velame, o conjunto das velas. Portanto, este vai certamente dirigir-se a Odmira. Vemos aqui também um pequeno barco, um escaler que era acionado por uma máquina a vapor, um pequeno escaler a vapor. Ele pertencia ao proprietário da fábrica de moagem em Odmira, Miranda, Sr. Miranda, César Miranda, e, portanto, aliás, ainda era o pai, ainda pertencia a Manuel António de Miranda. E, portanto, estes escaleres de propulsão mecânica, né, eram barcos que se deslocavam no rio e que por vezes também auxiliavam na manobra dos iates. Portanto, aqui, relativamente à fotografia que vimos há pouco, do iate em frente à Praia da Franquia, isto já é um salto no tempo. Sim, um salto relativo, não é assim muito, mas talvez uns 10 anos. Este pequeno mapa serve para uma coisa, para vermos qual era a área de influência destes portos. Vemos ali que em Odmira, portanto, Odmira é ligado ao oceano por um troço fluvio-marítimo, portanto, de água, é rio, mas é um rio de água salgada, e a área de influência, a área que é polarizada, como se costuma dizer, por o porto de Odmira, era uma área que chegava até quase meio do Baixo Alentejo. E para sul ia mesmo até Monchique. Portanto, podia ir até Ourique, Messejana, por aí. Portanto, os barcos que vinham do oceano, que vinham, por exemplo, de Lisboa, transportavam mercadorias que vinham desse porto, mercadorias essas que eram necessárias à região, eles eram descarregados em Odmira e depois podiam dirigir-se por carretas, nessa altura, enfim, era assim, não havia transportes automóveis, que eram transportados até terras mais do interior. Portanto, fazendo aqui desculpa, ias ainda... Ao contrário, no movimento contrário, mercadorias que vinham dessas regiões podiam ser canalizadas para Odmira e depois embarcadas para fora, para o Porto de Lisboa, por exemplo, que era o principal porto com que se mantinha a navegação. Portanto, estas linhas que vemos aqui descrevem o trajeto nos dois sentidos entre as localidades indicadas. E por aqui se pode ver que Mil Fontes também era um centro de influência, seguramente devido ao Porto. Pois, só que tinha uma área de influência menor. E isto é natural, porque ficava muito próximo do litoral, portanto não podia ter uma área de influência tão grande. Quanto mais para o interior fosse o Porto, fosse esse núcleo polarizador, esse núcleo que consegue influenciar um território, maior é a sua capacidade de ser um sítio central. Portanto, maior é a sua capacidade de ter uma área de influência de dimensões significativas. O que nós vemos aqui é um navio desses, é um barco que suponho que é o
o Estrela de Odmira, que é um barco que pertencia a João Inácio dos Santos. Este João Inácio dos Santos, esta família Santos é uma família que tinha vindo da Almada, da margem sul do rio Tejo, e que se tinha fixado aqui em Milfontes, em Odmira, ainda no século XIX. Era gente que estava relacionada com os barcos. Eles começaram a vir aqui ao Rio Mira para transportar mercadorias com barcos oriundos da margem sul do rio Tejo e acabaram por se fixar cá. Eles próprios foram armadores, como é o caso deste João Inácio dos Santos, era um armador. Ele ainda tem cá descendentes. E o que é que mercadoria é que podemos ver, observar Isto era naquela embarcação? Era frequente fazerem deste modo. Isto que aqui está em cima do convés é cortiça. Muitas vezes faziam deste modo. Punham-se nos porões a mercadoria mais pesada e depois, sobre o convés, a mercadoria mais leve. Isto para dar estabilidade. E temos se ainda vais dizer, podes depois continuar, mas eu vou já chamar a atenção para a praia que se consegue observar nesta fotografia. Esta praia, que era, digamos, a praia por excelência, não era a praia de Banhos, evidentemente. Era a praia que era o porto de Vila Nova de Mil Fontes. O sítio onde hoje está o canal. O sítio onde foi... o que tu queres dizer é, portanto, isto era o Porto de Vila Nova. Não, eu enganei-me. O sítio onde hoje está o cais. O cais, não é o canal. O cais não é o cais da Ação. Era o cais onde havia o cais em Estacaria de Botão Armado, que nós vamos ver já a seguir. Mas esta fotografia mostra a praia ainda não, portanto, não tinha sido cheia com terras, e portanto empedrada, como foi depois, e colocadas as rampas também de pedra. Tal como conhecemos hoje. Como conhecemos hoje. Hoje em dia está lá um restaurante, que é a Fateixa, e esteve também ali um cais de betão armado, que nós já vamos ver. Mas antes disso, eu gostava de chamar a atenção para outra coisa. Havia, para dar acesso a esta praia, para embarcar ou desembarcar mercadorias, havia um caminho, que era este caminho que se vê ali subindo pela encosta. Era os carris, chamava-se aquele caminho os carris da praia, ou o carril da praia. Carril é uma palavra que quer dizer caminho. E vem de carro, no fundo nós associamos ao caminho de ferro. Mas... Exatamente, associamos ao caminho de ferro e não é por acaso. Carril é exatamente caminho de ferro, nesse caso. Aqui não era de ferro, era um caminho. E chamava-se este caminho o caminho da praia, ou seja, os carris da praia. Mais tarde, as pessoas perderam um bocado a noção do que significava carris e começaram a chamar-lhe Ladeira dos Carris. E acabou por se chamar, mais tarde ainda se chamou Rua do Cais, depois voltou a ser outra vez Rua dos Carris. Eu preferia chamar-se Ladeira dos Carris. De qualquer modo, há pouco esta incongruência. Carris já quer dizer caminho. Portanto, dizer Rua dos Carris é a mesma coisa que é uma redundância, é a mesma coisa que estar a dizer Rua do Caminho ou coisa do género. Mas agora, do lado, nós vemos que dos lados há ali construções que tinham a ver com essa função portuária daquela praia, daquele ancoradouro. Isto era o verdadeiro ancoradouro de Vila Nova de Mil Fontes, aqui. E nós vemos o sítio onde é o armazém, ali ao lado de uma outra casa. Eram construções que estavam relacionadas, inclusive, com o transporte de cortiça e até com alguma atividade transformadora da cortiça. Transformadora, não, preparadora. Porque havia ali umas caldeiras que permitiam cozer, digamos, a cortiça e, portanto, transformá-la depois em fardos. Nessa mesma praia, que dava acesso os carris da praia, nessa mesma praia, em 1933, foi construído um desses navios. Portanto, havia construção naval em Mil Fontes. Houve construção naval, não foram muitos. A construção naval, quer dizer, de certa forma ainda temos, como referimos há pouco, um senhor que é construtor naval, mas enfim, isto era uma construção naval de alguma dimensão. Sim, isto era uma construção naval de navios que levavam 200 toneladas, não é? Portanto, não é assim propriamente um bote. E já tinha sido construído um outro navio nesta praia,
que era o Rio Mira, um navio que se chamou Rio Mira, um barco, um iate ou palhabote, como quiserem chamar, chamado Rio Mira. Este chamava-se Mil Fontes. Este era um barco que foi construído por uma sociedade constituída por Joaquim Rebelo Neves, por Henrique Bezerra e por o Lavrador Patrício, que agora não me recordo o resto do nome. Mas esta sociedade, portanto, mandou construir este barco. Este barco foi construído por um jovem de 20 anos, chamado Benjamin Mónica, que eu conhecia ainda. Estive a falar com ele já há muitos anos, claro que ele já morreu há muito tempo. E este homem, eu falei com ele na Figueira da Foz, ele não morava aqui. Ele, aliás, casou com uma rapariga daqui, chamada Anunciada. O Benjamin Mónica tinha 20 anos, era de uma família de construtores de barcos, da Gafanha da Nazaré, portanto, próximo de Aveiro. Ele veio cá construir este barco, a pedido do Joaquim Neves. Inicialmente ele não vinha para construir este barco, ele vinha para arranjar aquele barco que está ali. Que se vê ali já degradado. Já degradado ali junto à praia. Mas depois o Benjamin Mónica convenceu-o a construir um barco novo que era melhor. E de facto construiu um excelente veleiro, o Mil Fontes. Veleiro esse que mais tarde foi vendido, quando acabou aqui a cabotagem, foi vendido, foi comprado por uma empresa de pesca de Aveiro, andou lá há algum tempo na pesca, finalmente foi para Angola, onde ainda fez cabotagem. E por lá ficou. E eu volto a fazer esta pergunta. Portanto, isto é uma fotografia da década de... Isto é 1933. 1933, já tínhamos dito, portanto, anos 30, e não tinha motor ainda. Não, este barco não tinha motor. Teve depois um motor auxiliar, daí a uns anos. Mas, nesta altura, era só mesmo a vela. Portanto, isto... Estas imagens foram cedidas por um filho do mestre, Joaquim Neves, José Firmino. Isto depois um bocado também para chamar a atenção de que já estávamos em 1933, portanto também já a Revolução Industrial estava bem consolidada na Europa. Estávamos, aliás, à beira do início de grandes conflitos entre potências industriais que também afetaram a economia aqui da zona, mas indiretamente, porque tecnologicamente ainda éramos movidos a músculos e à vela e a marés. É precisamente isso. Mas eu ainda queria chamar a atenção para outra coisa, e há bocadinho até era para teres falado nisso. Durante a Primeira Guerra Mundial, em que Portugal entrou já com a guerra começada, embora tivesse havido conflitos em África, mas na Europa Portugal entrou só em 1916. E em 1917, um submarino alemão andava a fazer patrulha ao longo da costa e pôs no fundo alguns dos barcos que encontrou, barcos portugueses, estes barcos de cabotagem. Um deles chamava-se Gomes e Anes da Graça, era um barco de um armador de Odmira, mas que tinha como sócio também o mestre, e o mestre era de Vila Nova de Mil Fontes, chamado José Briços. Esse barco ia carregado com milho e com trigo e com cortiça também, ia carregado para Lisboa. O submarino mandou-o parar a tiro, claro, ao largo de Sines, um pouco a norte de Sines, disparou-lhe um tiro de peça e mandou-o parar. O navio parou. Portanto, um navio desses não era necessário um torpedo. Não era necessário. Não era necessário. Bom, o submarino emergiu, não é? Veio à tona, veio à superfície, e disparou um tiro de peça, daquelas peças que tinham no convés, disparou um tiro de peça e mandou-o parar. Portanto, o navio parou. O comandante do submarino disse-lhe, por gestos e por palavras em várias línguas, que ia afundar o barco porque era de uma potência inimiga. O mestre do barco, que tinha grandes interesses dentro daquele barco, ficou em desespero e não queria sair do barco e tentou fugir ainda com o barco, mas claro que não era possível. Claro. Tinha ali uma embarcação à vela. Uma embarcação à vela e tinha ali uma peça de artilharia apontada, não era possível. Bom, o homem lá conseguiram arrastar o homem para o bote, puseram o bote na água, lá conseguiram arrastar o homem para o bote, mas ele não queria largar o seu navio porque
Porque era um, Mas, portanto, a tripulação alemã dando tempo, dando oportunidade sim, claro. para a tripulação sair do navio, para eles afundarem o navio. Para eles afundarem. Depois a seguir meteram-lhe uma carga explosiva e afundaram o navio, de facto. Mas, portanto, há esta cena. Isto uma espécie de história trágico-marítima. Houve alguns acontecimentos. Houve, mais ou menos por esta altura, em 1922, houve um navio de Mil Fontes, que até era de um armador chamado Joaquim Miguel, que tinha um barco chamado, aliás, tinha mais do que 3 barcos, tinha mais do que um barco, tinha 3, mas um dos barcos era o Albertina Marques. E um dia o barco saiu daqui, o mestre era um mestre chamado Manuel Aroeira, também lhe chamavam Manuel Verdasca, Verdasca era alcunha. Ele esteve aqui à espera que o tempo melhorasse, porque havia uma nortada muito forte. A certa altura, o proprietário do navio, Joaquim Miguel, começou a pressionar para saírem, porque queria entregar a carga, não é? Isto é tudo uma questão de dinheiro, não é? Eles acabaram por sair, apanharam ainda tempo, quando chegaram à área de Sines, depois foram mais um bocado até Setúbal, aí abrigaram-se, finalmente o mestre queria entregar a carga, queria chegar a Lisboa, e foram para o mar. Aí o temporal desfez, um temporal de sudoeste, uma coisa descomandada, um temporal que afundou imensos navios ao longo da costa de Portugal, e quando eles iam ao largo do Cabo Especial, o barco começou a meter água. Eles tinham aliás, à proa, eles tinham aquilo que chamava o alboio do rancho, isto é, era uma espécie digamos, de compartimento para alojar o rancho, os marinheiros, quando precisavam de dormir. E então, esse alboio do rancho tinha por cima uma tampa, tinha umas correntes lá em cima para fixar. Às tantas as correntes saltaram com as vagas. Com a oscilação das vagas. Com as vagas a percorrerem o convés. Né? Todo aquele convés era percorrido com vagas. O navio começou a caturrar, isto é, a meter a proa debaixo d'água e aquilo tudo. E a certa altura o navio naufragou. Antes disso, eles meteram-se dentro de os marinheiros meteram-se dentro de um bote, como carregavam cortiça, amarraram uns fardos de cortiça ao bote e tentaram chegar assim à terra. Só que antes de chegarem à terra, veio umas vagas, uma arrebentação forte e arrolou tudo aquilo e pôs tudo aquilo de pantanas. E de facto, só 2 dos marinheiros é que se salvaram. Um deles foi o Joaquim, foi o Caroxo, como é que ele se chamava? Só te lembras da alcunha. Pois, agora só me lembro da alcunha, mas era uma pessoa que eu conhecia, até cheguei a conversar sobre este naufrágio várias vezes. Não, bom, salvaram-se dois marinheiros. O mestre morreu e assim como um filho do armador, que também lá ia. Salvaram-se 2 marinheiros e um deles não sabia nadar, que era esse, o Caroxo, que eu agora não me recordo se que era Damas. Muito bem. Avançando então, a Mária Cabecinha diz Henrique Caroxo. Ela escreveu Caroxo. Não, isso era um dos filhos. Eu referia-me ao pai. O pai dele era eu agora não me recordo. Depois de lembrar, já esse era um dos filhos. Sim, entretanto, já tínhamos mostrado uma fotografia desta zona, noutro plano, mas ainda não era visível o cais, era só visível... Sim, por volta de 1940 foi construído o cais em estacaria de betão armado, foi feita aquele terrapleno, portanto encheram aquela praia toda de terra e depois de pedra e empedraram tudo aquilo. E fizeram este cais em estacaria de betão armado. Este cais, isto são 2 fotografias sucessivas. De alturas diferentes. Na primeira fotografia nós vemos que a casa chamada da Retirada, que era assim que se chamava aquele sítio, Retirada, a casa ainda só tinha um piso. Na segunda fotografia em baixo vemos que já tem 2 pisos e que toda aquela falésia tinha sido acimentada porque era uma falésia muito instável e, portanto, foi uma forma de estabilizar.
E, portanto, e ali está o cais. O cais, entretanto, entrou em degradação e acabou por ser demolido há uns anos atrás. Mas, portanto, e porquê é que este cais tem esta característica física, esta forma? Este tipo de cais, de plataformas, eram cais que eram muito feitos aí em vários sítios, de rios, porque eram cais que permitiam uma certa durabilidade, por um lado, e por outro lado também estavam adequados a navios de alto bordo, de bordo assim mais alto. E, portanto, mesmo aqui com as oscilações da maré, da altura da maré, ele permitia que os navios, enfim, se mantivessem relativamente acessíveis a quem estivesse no cais. Eu recordo-me de entrar em alguns destes barcos de cabotagem, quando eles estavam no cais. De facto, às vezes estava um bocado mais baixo, outras vezes mais alto, e havia sempre uma prancha. Conforme a carga e a maré? Pois, conforme a carga e a maré, e aqui, neste caso, sobretudo a maré, mas também a carga, é verdade. E, portanto, umas vezes mais baixo, outras vezes mais alto, havia sempre uma prancha para ajudar, e era assim. Sim, está aqui alguém a comentar que o cais durou até muito recentemente, e é verdade. Por acaso já nem me recordo bem, foi já nos anos 2000 e alguns... Sim, eu neste momento não te posso dizer, mas recordo-me que houve aí um certo movimento a quererem manter o cais, a quererem que se arranjasse o cais, mas o cais estava em muito mau estado. Porquê? Porque toda essa estacaria em betão estava arruinada, porque o ferro tinha ferrujado e tinha estalado tudo. Aqui nós vemos uma imagem de um dos iates, que era o Rio Mira, neste caso aqui era o Rio Mira. O mestre era também o Joaquim Neves, Joaquim Rebelo Neves. Portanto, que é a pessoa que vemos em primeiro plano. Que vemos em primeiro plano. Vemos depois, em segundo plano, um marinheiro que está agarrado à roda de leme, que se chamava António da Silva Vicente e que é pai de uma pessoa que é conhecida aí na vila, que é o Augusto Silva, que costumava andar aí com umas barbas assim grandes e que tinha sido também ele próprio marinheiro, mas da Marinha de Guerra, e este era o pai dele. E temos lá ao fundo um dos moços. Recorda-se que nos barcos havia o mestre, os marinheiros e os moços. Os moços eram de facto os mais novos e que tinham assim funções as mais variadas, mas menos qualificadas. Esse moço chamava-se José Santos Dimas. Eu recordo-me que ele acabou por emigrar para a América, mas lá morreu novo, com um cancro, mas o corpo acabou por vir para cá, para Vila Nova de Mil Fontes. O Joaquim Neves, eu recordo-me bem dele, porque ele morava ali ao pé de mim, e portanto, recordo-me quando ele chegava do barco, trazer nas mãos a carteira com os documentos. Recordo-me bem dessa imagem. E agora chegamos a outro elemento. Outro elemento que permitia a segurança da navegação. Portanto, numa altura em que a navegação estava de facto a aumentar aqui muito, que é o finais do século XIX, foi necessário criar aqui na Foz do Rio Mira uma luz, um farol, um farolim. Tecnicamente é um farolim, que permitisse melhorar as condições de segurança da barra. E, portanto, foi construído em 1889. Aqui, neste momento, foi construído pouco depois com a componente de casa do faroleiro, da família do faroleiro. Aqui nós vemos até o faroleiro, que era o Sr. Martim da Silva. Sim, consegue-se ver, portanto, ali na parte inferior, mais à direita da fotografia. Está ali um pouco camuflado com a paisagem. Sim, mas é uma pessoa que eu também conheci muito bem. Portanto, era o Sr. Martim da Silva, que tinha estado antes no Farol de Cabo Sardão e que nesta altura estava aqui. Nós vemos também uma chamada vara de sinais, portanto, um mastro que servia... Não é uma antena, atenção. Sim, de facto parece. E com os parâmetros com que nós hoje em dia entendemos a realidade, podiam pensar-se que era uma antena. Não. Era um mastro onde se içavam bandeiras de várias cores que permitiam dar sinais para os navios que estivessem no mar. Está aqui a Tânia a dizer que também está uma pessoa ali na horta, ao lado.
Eu não sei se é uma horta ou não, mas pelo menos está ali um cercado, ali do lado esquerdo Pois, da aí, nesse fotografia. caso, por acaso, não era aí que havia uma horta, era um bocadinho mais distante. Aí era mais um galinheiro. No galinheiro. Mas estavas a falar do mastro. Do mastro a que eu chamei propositadamente antena, sabendo que não é uma antena, porque tem aquela forma e que faz lembrar. Portanto, o mastro tinha um nome, era o semáforo. Sim, muitas vezes chamava-se semáforo exatamente porque permitia fazer sinais. Nós hoje, quando ouvimos falar em semáforos, é só os sinais luminosos, mas não quer dizer que seja sempre luminosos. Portanto, este edifício foi construído, como tu disseste há pouco, em 1889. Pois, Portanto, final do já tem século, mais de 100 anos. final do século XIX. E teve, ainda lá está, mas teve a sua função mais importante, foi mais preponderante até que década, mais ou menos. Até aos anos 70. Depois, a partir daí, foi automatizado. Entretanto, foi construída a estrada. Enfim, e por outro lado, os barcos hoje em dia já têm GPS. O porto também deixou de funcionar enquanto porto. Claro. Hoje em dia, enfim, é um rio. Às vezes entram aqui barcos de recreio, entram alguns barcos de pesca, mas já não tem aquele movimento de navegação comercial que tinha. Portanto, deixou de ter essa função. Mas atenção que este farolim é mais antigo do que o próprio farol de Cabo Sardão. Na altura, quando ele foi construído, aqui nesta costa havia só o farol do Cabo de Sines. Depois, para sul, só precisávamos de chegar ao Cabo de São Vicente para termos mais um farol. Portanto, era uma costa muito escura e perigosa por isso. E, portanto, ainda mais por isso, este farolim, que apenas tinha um serviço local, era necessário. Bom, diz. Aqui podemos, tu explicarás melhor, com certeza, mas aqui podemos ver a vila, claro, é óbvio, mas ali na praia eu chamo a atenção para um edifício que é escuro na fotografia, que dá a sensação que a parede é feita de madeira, ali na praia. Que edifício era esse? Esse que está na praia era o Salva-Vidas Velho. Já falámos dele na última emissão vez. anterior. Portanto, era uma espécie, era um barracão onde se guardava o salva-vidas, o barco salva-vidas, o primeiro barco salva-vidas. Já iremos falar um pouco mais Esse dele. barco já não existe, esse primeiro barco salva-vidas. Entretanto, veio outro barco salva-vidas, foi construída uma nova casa de salva-vidas, que nós também podemos ver nesta fotografia. E já falámos nela também na última emissão. Essa já Pois. foi construída no início do século, que se vê lá mais ao fundo, do lado direito na fotografia. É o salva-vidas que conhecemos, hoje em dia. Aquele, o antigo, já não é perceptível. Portanto, a imagem que temos aqui é esta praia que conseguimos ver aqui é a Praia do Farol. Aqui Não. Isto é a Praia da Franquia. Não, isto é a Praia da Franquia. O início da Praia da Franquia. Claro. Nós vemos aqui sobre esta parte, o monte, sobre a margem mais alta, vemos algumas casas em taipa que desapareceram. Vemos a seguir uma casa branca que deu lugar depois a uma que era a casa do um homem chamado Manuel Sozinho, que vendeu depois a casa ao Dr. Botelho, que era um veterinário do Cercal, que fez ali uma casa maior e que existe lá. Que hoje em dia temos também a avenida, que não estava ainda aqui. Depois, ali temos cá em baixo, como disseste, o Salva-Vidas Velho, e durante muito tempo aquela área ali chamou-se Salva-Vidas Velho. O nome, entretanto, desapareceu, porque estas coisas são assim mesmo. O Salva-Vidas Velho estava aquele barracão estava sobre uma plataforma em alvenaria. Essa alvenaria, durante muito tempo, existiram ali as ruínas e até há pouco tempo que eram visíveis. Hoje em dia já não se nota. Mas, portanto, ele acabou por o Salva-Vidas acabou por ser transferido mais para Montante. E temos então aqui o Salva-Vidas. Pois, o Salva-Vidas, quando chegou, portanto, o novo Salva-Vidas chegou aqui em 1929
Ele foi transportado por um navio a vapor, o navio ficou fora da barra, desceram o salva-vidas para a água e foram logo uns remadores e o barco salva-vidas entrou aqui no rio. Há uma série de outras fotografias com esta cena, depois há pessoas que vão esperar o salva-vidas noutros barcos. Mas aqui consegue-se identificar uma série de pessoas que estão ali. Sim, e até lá mais em cima a assistir. A assistir. E havia outras no rio, em barcos também, que não são visíveis daqui nesta fotografia. O salva-vidas era uma baleeira, era um barco do tipo baleeira, a remos. Tinha também um mastro onde podia arvorar uma vela, mas que geralmente não utilizava. Era um barco bonito, um barco muito bonito. E mais uma vez, portanto, isto é da década, disseste tu, da década de 20. Final da década de 20. Final da década de 20, portanto, onde já assistíamos na Europa a alguma industrialização que não se verificava aqui, pelo menos nos modos de vida, mas neste caso concreto do salva-vidas, não era assim tão incomum ser assim. Não era incomum. Já havia nessa altura barcos com a vapor e barcos com motores de explosão também. Mas não era incomum, até porque os próprios navios tinham baleeiras que eram a remos. Portanto, colocar uma das baleeiras, que ao fim e ao cabo é um barco de salvamento nos navios, colocar uma das baleeiras num pequeno porto, como era o caso de Milfontes, justificava-se plenamente. E agora podemos ver aqui Vemos aqui o mesmo navio, agora já pintado, o mesmo barco, agora já pintado de branco, já nos anos 60, ainda com os remadores. Portanto, nesta altura já era claramente uma coisa arcaica, era tão bonito quanto arcaico. Porque houve até uma altura em que as pessoas aí, de uma forma irónica, diziam que não era salva-vidas, era salva-mortos. Porque, de facto, um barco a remos, antes que ele chegasse à barra onde normalmente havia os problemas, e houve alguns problemas na barra, com mortos, inclusive, e eu daqui a pouco hei de chamar a atenção de uma pessoa que morreu lá, vamos de ver a fotografia, morreu na barra, num naufrágio. Portanto, Portanto, os naufrágios na barra eram... A barra era um sítio problemático. Era problemático. E então, com barcos lentos, como havia nessa altura, às vezes barcos à vela, frequentemente barcos à vela, barcos de boca aberta, embarcavam uma onda e pronto, estava tudo estragado. Mas a fotografia é de facto bonita. O barco é bonito. Era bonito. Eu recordo-me que na altura em que era cabo de mar e também patrão de salva-vidas nessa altura, o mestre Eugênio Guerreiro, que ele estimava muito este barco e que tudo aquilo quanto era bronze estavam sempre impecavelmente amarelos e, portanto, muito, muito estimado, muito bonito. E agora entramos aqui noutro aspecto da vida da vila, desta zona, não só da vila, portanto, mais concretamente das praias, que é, eu não direi o turismo, mas o balnearismo. Pois, é melhor chamarmos, nesta altura, isto é a página de uma revista intitulada Ilustração Portuguesa, uma revista que se publicou no fim do século XIX e também primeira metade do século XX, uma revista que se publicou em Lisboa, e esta revista publicou em 1913 um dos seus números, dedicou algumas páginas a cenas da praia em Vila Nova de Mil Fontes. E numa destas páginas nós temos aqui em cima algumas senhoras que estão com os seus fatos, com os seus longos fatos, longos e pesados são fatos de banho. Fatos de banho, porque as senhoras não podiam descobrir as pernas e portanto, nessa altura não era possível. Embora na Alemanha, por exemplo, e de outros países da Europa já houvesse nudismo. Até porque muitas vezes até é defendido por correntes anarquistas, mas aqui isso tudo era muito longe. Aqui, em Vila Nova de Mil Fontes estava muito longe de tudo isso. E, portanto, vemos ali umas senhoras que estão ali dentro da água, ainda com água por os pés, molhando-lhe apenas os pés, os fatos de banho compridos, eram longos vestidos, podemos dizer, de lã,
Muitas vezes, quando elas se metiam na água, eles tinham tendência a inflar, e então, frequentemente, colocavam-lhes nas bainhas pesos de chumbo. Que isto era impossível nadar Era impossível com um nadar, peso portanto, deste. eram... Com os fatos de banho ensopados em água e com os pesos de chumbo, chumba. era impossível nadar. Mas podiam tomar banho, podiam molhar-se. Podiam molhar-se. Sim, continua. No medalhão do lado esquerdo, logo Portanto, que é aquela fotografia de moldura redonda. temos a figura de um homem dando mão a duas raparigas, duas jovens, e isto é nada mais, nada menos do que a cena do banheiro que leva as clientes para o banho. O banheiro era uma figura de antanho, uma figura de prático local, que levava pela mão os banhistas, até por vezes os homens, para sítios que ele considerava, no seu saber, consideravam que não eram perigosos, e, portanto, o banheiro era daquelas figuras que nós podíamos ver sempre nesses banhos de antigamente. Do lado direito, no medalhão do lado direito, nós temos uma pequena brincadeira na praia, escrevendo nomes na areia. Depois, em baixo, já é o regresso a casa. E se a ida à praia era sempre muito cedo, praticamente ao nascer do sol, o regresso a casa também era muito cedo. Às 11 horas as pessoas tinham que estar em casa. E já traziam chapéus de sol, porque essa coisa de peles curtidas pelo sol, isso é uma modernice muito... Estás-te a referir ao bronzeado. Ao bronzeado, isso é uma modernice hoje que só quase, viria depois. Enfim, hoje é considerado... não sei, as pessoas têm vergonha se em determinada altura do ano não estiverem com a pele com um determinado tom. Claro, é isso mesmo. Aqui não, aqui as pessoas... Aqui quem tinha a pele crestada do sol eram as mulheres do povo, eram os trabalhadores, não eram as pessoas da elite que vinham apenas fazer os seus banhos profiláticos ou terapêuticos. Claro. Enfim, já com uma certa sociabilidade à mistura, com uma certa componente de relações sociais. Nós, na última fotografia, vemos já a chegarem à praia, ali próximo do sítio onde está agora o salva-vidas, e que nessa altura ainda não estava. Este é mais um grupo no mesmo sítio. Vemos que é um grupo familiar, mas de gente mais popular. Toda a gente com as senhoras com o vestuário comprido, as crianças com longos chapeirões e grandes capas. Portanto, toda a gente muito vestida, embora se estivesse no verão. De facto, os banhos salgados era uma terapia. E apanhar sol não era propriamente uma coisa recomendada. Esta fotografia mostra uma dessas cenas da alta sociedade local ou da alta sociedade que vinha para banhos. Esta cena passa-se em casa da família Águas, e mostra, nessa altura, já na retirada, salvo erro, e mostra algumas figuras dessa família, algumas senhoras dessa família, e mostra, sobretudo, uma personagem que havia de ser depois muito famosa, que era o Almada Negreiros. José de Almada Negreiros está nesta fotografia. Está nessa fotografia, embora nessa altura tivesse apenas uns 15 anos. É o terceiro contado da esquerda dos que estão em pé. Tem um chapelinho branco. Portanto, esse jovem é o Almada Negreiros, o futuro escritor, pintor, etc. Portanto, um artista, um homem da cultura portuguesa. Que também vinha aos banhos a Mil Fontes. Era uma família, Almada Negreiros, aliás, ele tinha família aqui em Mil Fontes, a família Almada Pereira, mas ele vinha através de pessoas que conhecia na vila de onde ele próprio era originário, que era Aljustrel. Havia uma senhora que vinha aqui para Mil Fontes, aliás, tinha aquela casa junto ao rio, que é agora da família Pinto Lima, e, portanto, ele viria para ali, para essa casa, passar férias, portanto, com pessoas do seu conhecimento. Portanto, isto era, digamos, o exemplo da existência dessa componente muito elitista
da frequência Longe balnear, ainda de ser o turismo de massas. longe ainda do turismo de massas, que depois passou a ser, iniciou-se esse turismo de massas nos anos 60, depois nos anos 70 decididamente, e nos anos 80 e 90 claramente. E estamos já perto Esta do final. fotografia é uma fotografia dos anos 60 já. Estamos na Praia das Furnas. Provavelmente trata-se de gente que veio ao domingo à praia. Muitas destas pessoas estão vestidas tal qual como se estivessem na vila, na cidade. Há ali duas ou três pessoas em fatos de banho. Portanto, é uma cena que se podia ver muito aos domingos, principalmente, enfim, ainda na década de 60. Muito bem, esta é a última imagem que temos para mostrar. Com isto, se me permites a mim fazer aqui um apanhado, nós hoje abarcamos, no fundo, o final, como era a vida nesta zona, a atividade, e claro, a atividade económica, que é sempre a razão da existência das populações, tem que ter uma atividade económica e, portanto, caracterizamos essa atividade. Claro que com grande ênfase no rio e no mar, mas também podemos observar que era a agricultura a principal atividade, ao contrário do que se possa pensar, pelo menos para a subsistência, para a vida das pessoas. Vimos também atividades pertinentes aqui para a vida das pessoas, como era a produção de sal e depois o transporte de mercadorias através dos navios de cabotagem. E não sei se queres Isto completar mostra ou concluir. Tudo isto mostra que o destino de Mil Fontes tem a ver com esta presença eterna de que é o Rio Mira, este Rio Mira sempre eterno. O Rio Mira e naturalmente o mar. Portanto, esta dualidade rio-mar, no fundo um rio também ele próprio de água salgada, e portanto é esta realidade que está associada para o bem e para o mal a toda a história de Vila Nova de Mil Fontes. Neste momento para o bem, porque está na base de uma economia que tem a ver com o turismo, mas noutras alturas para o mar, porque esteve, por exemplo, associada à presença dos corsários. Mas, portanto, para o bem e para o mar é esta realidade. Para o bem e para o mal. É esta realidade que sempre esteve presente na vida da população de Vila Nova de Mil Fontes. É engraçado eu referi ao longo da emissão algumas vezes a discrepância que havia entre a tecnologia que já era comum, algo que já começava a ser comum na vida das pessoas de outros países europeus e que aqui continuava muito rudimentar, mas que, não obstante a tecnologia que vinha de uma revolução industrial, afetou na mesma a economia, porque os recursos, saíam daqui recursos que serviam essas mesmas necessidades dessas revoluções industriais. Precisamente, por exemplo, a cortiça, na segunda metade do século XIX, a cortiça passou a ser um produto muito importante. Passou inclusive a haver indústria de cortiça. No caso de Odmira, houve lá fábricas de cortiça não só preparada, portanto a criação de pranchas, a preparação de pranchas, mas também a própria fabricação de rolhas, porque a rolha foi um produto que a certa altura se difundiu muito, para a rolha para tapar as garrafas de vinho, e depois passou a ser utilizada numa enorme quantidade de fins, a cortiça. E a cortiça, de facto, foi um produto que saía daqui, muita dela ia até diretamente para o estrangeiro, outra ia daqui para Lisboa e daí carregada em navios para navios estrangeiros, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, enfim, como o Mediterrâneo também, Mar Negro, portanto, no fundo, para os Estados Unidos, no fundo, grande parte da cortiça que saía dos portos alentejanos, Sines e Mil Fontes, era distribuída pelo mundo. Muito bem. Não sei se queres fazer mais algum comentário,
quer dizer mais alguma... Não, isto foi mais Pois é. um quadro da história de Mil Fontes. Naturalmente podíamos falar aqui noutros aspectos. Eu, aliás, até me apercebi que julgava que havia aí uma fotografia em que aparecesse o mestre Eugénio Guerreiro e acabou por não aparecer. Esse mestre Eugénio Guerreiro que foi aqui Cabo de Mar e que acabou por morrer ali na Barra, afogado. Mas pronto, a fotografia não estava aqui e eu não pude fazer esse comentário que há bocadinho eu referi. O mestre Eugénio Guerreiro ainda tem cá uma neta e, portanto, é uma pessoa que ainda tem cá família. Muito bem. Então, desta forma se encerra mais uma emissão. Esta é desta história, é a terceira. Foi também a terceira sobre Vila Nova de Mil Fontes. Mais emissões de história serão realizadas aqui no âmbito do Admira Livre Podcast, com a colaboração, obviamente, de António Quaresma. E eu repito, como já disse na última emissão, sozinho seria incapaz de produzir tal trabalho. E, portanto, vão acompanhando, fiquem connosco e não se inibam no fundo, de partilhar, de difundir, de interagir com as publicações, porque isto é uma iniciativa, obviamente, sem fins lucrativos e que pretende deixar, no fundo, uma documentação em suporte audiovisual que permita, mais que não seja, aguçar o gosto por estes temas. E por isso, sem mais comentários, sem comentários adicionais, agora está-me a faltar as palavras, isto também a atividade já começou às 6 da manhã e o dia já vai longo. Quero só dizer quero só agradecer então a presença de todos que tiveram aqui até ao fim, a presença de todo o auditório, e pronto, e dizer que isto há de ser para continuar. E obrigado a ti que colaboras, que deixas as outras coisas que tens para fazer para vires aqui falar. É um gosto. E sobretudo é um gosto porque sei que as pessoas que estão a ouvir gostam de ouvir. Sim. Isto é um bocado como aquela do Canal 2, que é quem quer ver, quem vê quer ver. Era assim que eles diziam. Assim, mas a ideia também é chegar a algumas pessoas que possam ainda desconhecer muito da história do sítio onde vivem e, obviamente, que isto não é feito apenas para residentes. Há muita gente que tem interesse na história de Mil Fontes. Aliás, isso até é bem visível porque muitos dos teus livros estão esgotados, não é? Sim, até acredito que grande parte dos leitores hoje em dia nem são leitores de Vila Nova de Mil Fontes. Penso que são, por aquilo que vejo, penso que são pessoas de fora. Muito bem. Mas não foi isso desde o início. Eu recordo-me quando publiquei o apontamento histórico sobre Vila Nova de Mil Fontes, foi um sucesso local. Muita gente localmente comprou o livro, mas acho que as pessoas cada vez têm menos vontade de ler, menos apetência e menos capacidade de ler. Não serão todas, será uma parte. Claro. E eu sei que já disse isto noutra altura, e é por isso que estamos a fazer isto. Não é? É uma das razões. É uma forma de, no fundo, tentar facilitar o conhecimento. Muito bem. Sem mais conversa, porque hoje estou assim, estou um bocadinho lento, um bocado bloqueado no pensamento. Quero só agradecer, uma boa noite a todos. Vamos passar aqui o genérico mais uma vez. Adeus. Admira Livre Podcast.